Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Teacher Hank. Curte aí o nosso vídeo, vai compartilhando e aproveita para fazer revisão desses assuntos, né? Que você já deve ter visto aí no seu curso de inglês. Se não viu, já vai ver aqui agora. Então hoje a gente vai falar sobre passive voice, né? Que é a voz passiva. Então, para a gente entender voz passiva, a gente parte de três pressupostos, né? Que a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação da frase, né? Que é a nossa primeira regrinha aí, ó. Passive voice is when the subject receives the action in the sentence. 2. The verbal tense of the active voice will be the verbal tense of verb to be in the passive voice. Então, ó, o tempo verbal da frase na voz ativa será o tempo verbal do verbo to be na voz passiva. E a terceira regra, the main verb of the active voice will be in the participle, in the passive voice. Então, ó, o verbo principal na voz ativa estará, né, no particípio na voz passiva. Então, essas três regrinhas aí, qualquer exercício de voz passiva você vai resolver com essas três regrinhas, né? É lógico que você vai precisar saber como conjugar o verbo to be em todos os tempos verbais. Se você viu uma frase, por exemplo, no simple present, né? Aí você vamos usar uma outra aula que a gente deu aqui outro dia, dos tempos verbais. Olha só, verbo to be no simple present. Veja aqui, ó, am, are, ou então is, né, dependendo do sujeito. Esse vai ser o tempo verbal, o tempo do verbo to be na voz passiva, se a frase do tempo, se a frase na voz ativa estava no simple present. Né? Se eu falar uma frase, por exemplo, deixa eu ver. Eu como churrasco, né? Eu como churrasco. Eu como churrasco, eu como churrasco todo fim de semana, né? Então, eu como churrasco é simple present, certo? I eat barbecue. Então, eu falei uma frase no presente. Quer dizer que o verbo to be na voz passiva vai ter que ser no presente, né? Se eu falo assim, eu como churrasco, então o churrasco verbo to be no presente. O churrasco é, aí o verbo principal comer vai para o particípio, que é a terceira regrinha. Churrasco é comido, né? Eu como churrasco, voz ativa, né? Churrasco vai ser o sujeito, vai receber a ação, né? Aí o verbo to be no presente, churrasco é, e o verbo principal comer vai para o particípio, comido. Churrasco é comido. Eu como churrasco, churrasco é comido. O mesmo exemplo agora no simple past. Eu comi churrasco. Eu comi churrasco. Eu falei uma frase agora no passado, então o verbo to be vai ter que ser no passado. Churrasco foi, e mais o particípio, comido. Né? Eu comerei churrasco. Churrasco, verbo to be no futuro, será comido. Então, essa é a lógica da voz, de transformar para a voz passiva. Então, vamos lá, aos exemplos, para ficar mais fácil de entender. Vamos, primeiro exemplo aqui, com verbo, uma frase no simple present. Hank drinks water every day. Voz ativa. Aí, primeira regrinha. Da voz, transformar para a voz passiva. O sujeito, aqui, o sujeito água está recebendo a ação.
né? Água é bebida, né? Água é bebida. Ó, o verbo to be no presente. Eu pus o is por quê? Para concordar com water. Water é it. Water is drunk. Ó, drunk. Então, ó, o verbo principal aqui foi para o particípio na voz passiva, né? Outro exemplo, vamos ver. O exemplo que eu acabei de falar aqui é I eat barbecue, né? I eat barbecue on weekends. Ó, eu como churrasco aos fins de semana, né? Então, churrasco, né, é comido. Barbecue é, né, is comido. Como é que é comido? Eaten no particípio, né? Barbecue is eaten on weekends. Ok? Barbecue is eaten on weekends. Ok? Só para vocês verem como que se constrói aqui. Próximo tempo verbal. Presente contínuo. Vamos lá. A gente está aqui agora. Presente contínuo. Presente contínuo vai ser assim, ó, o verbo to be mais o being e mais o particípio. Então, ó, a água, o Hank está bebendo água hoje à noite, né? O Hank está bebendo água hoje à noite, né? Então, eu não posso falar que água é bebida hoje à noite. A água está sendo bebida hoje à noite, né? Por quê? Porque o verbo to be tem que ser no mesmo tempo verbal da voz ativa. Ó, como é que é o presente? Como que é a fórmula do presente contínuo? É o verbo to be e mais o verbo no gerúndio. O verbo to be no gerúndio, né? Então, eu bebo água, água é bebida. Eu estou bebendo água, a água está sendo bebida, ó, gerúndio. Está sendo bebida. O verbo to be também vai para o gerúndio. Being, né? Ó, outro exemplo aqui. Hank is teaching Luke and Rachel. Hank is teaching Luke and Rachel. Certo? Então, Luke and Rachel are, agora não é mais is. Agora é are, por quê? Luke and Rachel. Ó, vou escrever Rachel aqui. Luke and Rachel are being taught by Hank. Luke and Rachel are being taught by Hank. Taught é o particípio do verbo teach. Ó, verbo principal da voz ativa vai para o particípio na voz passiva. Tempo verbal da voz ativa se torna o tempo verbal do verbo to be na voz passiva. Ah, como que eu vou saber o tempo verbal do verbo to be? Como que eu vou saber o verbo to be? Aí você vai aqui, ó. Vai nesse quadro aqui. Esse quadro está em outros vídeos aí do canal. É só você procurar aí maratona tempos verbais. Aqui, ó, o verbo to be, ó, nessa tabela aqui, ó, do vermelho para baixo, ó. Ó, um exemplo aqui, ó, verbo to be nos tempos verbais, ó. I am happy, né, simple present. I am happy, né? You are happy, he is happy, né? Simple past, I was happy, you were happy. Então, o simple present é am, are ou is. É um dos três. É assim que você conjuga o verbo to be no simple present. Am, you, are ou is.
Agora, no passado é was ou então were. Não vai falar were. Were. No presente contínuo, ó, se no presente é eu estou feliz, no presente contínuo é eu estou sendo feliz. I am being happy. I am being happy. You are being happy. He is being happy. Né? Então é o verbo to be mais being. Futuro, will be. I will be, you will be, she will be, we will be, they will be. É todo mundo will be. É assim que você faz o to be no futuro. Passado contínuo é was being ou então were being. Né? Se o presente contínuo é am being, o passado contínuo é was being. Se o presente contínuo é are being, o passado contínuo é were being. Então aqui, ó, passado contínuo, was being, estava sendo. Estava sendo, é isso que é o passado contínuo, estava sendo, né? Ó, estava sendo, were being, né? Passado perfeito, had é o had mais o been. I had been, you had been, né? E presente perfeito, have been ou então has been. Ó, se for terceira pessoa, has been, he has been, né? Então vamos voltar lá para nossa aula de voz passiva. Então, ó, aqui, ó, presente contínuo, are being. Are being. Luke and Rachel are being taught by Hank. Né? O Lucas e a Raquel estão sendo, ó, are being, estão sendo ensinados pelo Henry, pelo Hank. Né? Um exemplo aqui no Simple Past. Ó, Simple Past, o verbo to be vai para was ou então were. E mais o particípio. Né? Ó, Hank drank water yesterday. O Hank bebeu água ontem. Então quer dizer que a água foi bebida. Was drunk. Ó, water was drunk yesterday. Water was drunk yesterday. By Hank. Ok? Futuro. Né? O Henry beberá água amanhã. Ó. Hank will drink water tomorrow. Hank will drink water tomorrow. Então, quer dizer o quê? O Henry beberá água amanhã. Então, quer dizer que a água será bebida. Verbo to be no futuro, será. Será bebida. Water will be drunk tomorrow. Ok? Vou arrastar aqui para cima. Então, ó, water will be drunk. Água será bebida. Passado contínuo. Passado contínuo aqui, ó, a fórmula. A fórmula tá tudo aqui em azul, ó. Was ou então were. Was ou então were. Mais o being, por ser no gerúndio, né? Por ser contínuo. E mais o particípio. O particípio tá em todas. Né? Eu estou usando o mesmo verbo, o mesmo exemplo, o mesmo sujeito, para vocês compararem a fórmula. Fica mais fácil de comparar. Ok? Então, ó, o Hank estava bebendo água ontem, meio-dia. O Hank estava bebendo água ontem ao meio-dia. Né? Então, Hank was drinking water yesterday at noon. Né? Se o Hank estava bebendo água, quer dizer que a água estava sendo bebida. Olha aí, ó, a água está sofrendo a ação. Beleza? Water was being drunk. Water was being drunk. Ó, tá seguindo a fórmula? Ó. Water é o sujeito que está recebendo a ação de ser bebida. Aí aqui, ó, was, ok.
mais o being, ok, e mais o particípio, ok, ó. Was, being, mais particípio. Tá tudo ok. Presente perfeito. Presente perfeito, né? O Hank, né? Hank é meu apelido. O Hank tem bebido água recentemente. Hank has drunk water recently. Hank has drunk water recently, né? Então, water has been drunk recently by Hank. Então, ó, tá seguindo a fórmula, ó. Have ou has, né? Por que eu usei has aqui? Porque eu tô falando de água. Água é it. It has. Water has been drunk recently by Hank. É, ó, been, particípio, drunk. Ok? E passado perfeito. Passado perfeito você vai usar isso aqui, ó. Had mais o been mais o particípio. Ó, o Henry tinha bebido água antes da aula. Hank had drunk water before class. Hank had drunk water before class. Né? Então, water had been drunk. Had been drunk. Olha só. Had mais o been e mais o particípio. Drunk. Confere com aqui em cima, ó. Had been mais o particípio drunk. Né? Então, assim você faz a voz passiva. Né? A gente vai fazer só esses 8 tempos verbais aqui, né? Mas todos seguem a mesma lógica, né? E tem também os modais. Modais é mais fácil ainda. Modais você não precisa se preocupar com o tempo verbal. Ah, como é que eu faço voz passiva com modal verbs? Né? Modais na voz passiva é o modal mais a palavra be e mais o particípio. Ó, os modal verbs são esses aqui, ó. Can, could, may, might, must, should, would, shall, ought to, que é must, né? E had better, que é should. Né? Esses são os modal verbs. Então, ó, número 1 aqui. Ó, I can drink water. I can drink water. Eu posso beber água. Então, quer dizer que a água pode ser bebida. Water can be drunk. Ó, modal, modal. Modal aqui, ó. Modal, can. Be, palavra be. E mais o particípio drunk. Mesma coisa no 2 aqui, ó. I could drink water. Water could be drunk. Moleza. I may drink water. Water may be drunk. Não vai juntar esse may mais o be e ficar maybe. Água talvez bebida. Não. May separa be. Maybe. Não é maybe. Ok? 4. I might drink water. Water might be drunk. I must drink water. Número 5. I must drink water. Water must be drunk. I should drink water. Water should be drunk. É o 6, né? O 7. I would drink water. Water would be drunk. Ah, professor, qual que é a tradução disso? Né, ó, I would drink water. Eu beberia água. A água seria bebida. Né? Não tem como fazer voz passiva sem usar o verbo to be. Você tem que ser especialista em verbo to be. Ok? I shall drink water. Water shall be drunk. Water shall be drunk. I ought to drink water. Né? Eu tenho que beber água. Eu devo beber água. I ought to drink water. Water ought to be drunk. Né? I'd better drink water. Water had better be drunk. Ok? Esse apóstrofo D aqui é o had. Né? Para quem aí está pensando que é o would, nem sempre apóstrofo D vai ser would, ok? I would, não. I would better, não. I'd better é I had better, ok?
E é isso, galera, né? Isso é uma boa revisão do voz passiva. Vamos ver se eu acho um exercício aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui tá em branco. Ó, Jerry ate the cheese, né? Ate é o quê? É simple past. O Jerry, né? É o ratinho Jerry do desenho, né? Jerry ate the cheese. O Jerry comeu o queijo. Então vamos seguir a fórmula. O queijo, the cheese, né? Agora que pega, ó, ate. Que tempo verbal é aqui? Ate é simple past. Então o verbo to be vai ter que ser no simple past, né? Então é was ou were? É was porque é queijo, né? É no singular. Was. Aí agora o verbo principal vai para o particípio. Qual que é o particípio de ate? É eaten. Lembra lá do barbecue? Eaten. Ó, the cheese was eaten. Ó, Mary does the laundry on weekends. The laundry. The laundry. Ó, simple present essa frase, né? Simple present. Então, qual é o tempo verbal do verbo to be? É no presente. Então, como que é o verbo to be no presente? I am, you are, he is, the laundry is. Aí o verbo principal vai no particípio. Does é o quê? Done. Laundry is done on weekends. E assim, é isso. É muito fácil, né? Vai treinando isso daí, porque é uma boa maneira de você ir trabalhando com as estruturas dos tempos verbais, né? Você precisa dominar os tempos verbais. Não é difícil, dá uma pegada boa. Um fim de semana aí, ó, você consegue estudar todos os tempos verbais. Os tempos verbais têm que ser uma boa maneira de aprender é você estudar todos ao mesmo tempo. É lógico que para quem está iniciando é mais difícil, mas para quem já estudou todos eles e dá uma revisada, aí você tem aquela visão panorâmica da matéria. Aquilo abre a sua visão, você passa a entender melhor, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like aí e até a próxima. Bye bye.